Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, ore conosco ao Deus da vida, neste dia em que a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. É um dia de veras importante para nós cristãos e rezemos neste dia o hino das vésperas da exaltação da Santa Cruz, das segundas vésperas da exaltação da Santa Cruz. Oremos. Cruz fiel e redentora, árvore nobre, gloriosa, nenhuma outra nos deu tal ramagem, flor e fruto. Doze escravos, doce lenho, doce fruto sustentais, porto feliz preparastes para o mundo naufragado, e pagastes por inteiro o preço da redenção, pois o sangue do Cordeiro resgatou as nossas culpas. Deus quis vencer o inimigo com as suas próprias armas. A sabedoria aceitou o tremendo desafio, e onde nascer a morte, brotou a fonte da vida. Elevemos jubilosos a Santíssima Trindade, o louvor que lhe devemos pela nossa salvação, ao Eterno Pai, e ao Filho, e ao Espírito de amor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também tem de ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje tenho comigo aqui a liturgia das horas e pretendo refletir convosco da segunda leitura do ofício de leitura dos sermões de Santo André de Creta, bispo. Santo André, que faz uma homilia no dia 10, sermão 10, perdão, no dia da exaltação da Santa Cruz. E Santo André começa por dizer: celebramos a festa da Santa Cruz, que dissipou as trevas e nos restituiu a luz. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, a cruz de Jesus, ela tem a capacidade de religar aquilo que foi destruído. Sim, religar o homem a Deus na profundidade desta relação. Essa relação nunca deixou de existir entre Deus e o homem, mesmo com o pecado que constituiu aqui uma ruptura na relação, mas era uma ruptura da nossa parte para Deus, porque da parte de Deus
esta relação sempre existiu e sempre foi a mesma relação, ou seja, Deus nunca deixou de estar em relação com a sua criatura. Portanto, a cruz de Cristo foi fator de religação, de reunião, de reunidade entre o homem e Deus. Portanto, a cruz de Cristo é a ponte para que nós pudéssemos chegar a Deus. E então diz Santo André de Creta: celebramos a festa da Santa Cruz e juntamente com o crucificado somos elevados para o alto, para que, deixando a terra do pecado, alcancemos os bens celestes. Sim, a cruz de Cristo tem também este poder em nós. Ela desperta em nós o amor pelo caminho da santidade. E, portanto, despertando em nós o amor pelo caminho da santidade, ao mesmo tempo faz com que nós também lutemos contra as hostes, contra do mal, contra o demónio, contra os seus anjos, contra as suas forças. E, portanto, percebemos que a cruz de Cristo é fundamental para que o cristão tome consciência do valor da redenção. A redenção tem um preço, e o preço da redenção é a cruz de Cristo, é a vida de Jesus dada por mim, por ti, por todos nós. E vou dar um salto. Ele aqui diz: com efeito, sem a cruz, Cristo não teria sido crucificado. Pode parecer, como é que eu posso dizer? Pode parecer que Santo André esteja aqui a dar mais ênfase à cruz do que o próprio Cristo, mas não é verdade. Santo André apenas quer reforçar a ideia de que a cruz foi um instrumento usado para que a salvação chegasse ao mundo inteiro através do sacrifício de Jesus. E, portanto, ele vai continuar, e quero reforçar essa ideia: verdadeiramente grande e preciosa realidade é a Santa Cruz. Sim, a cruz de Cristo é algo grandioso. É grandioso porque cada vez que eu olho para a cruz de Jesus, eu tenho a capacidade, ou seja, eu estou aqui a falar em nome de nós cristãos, temos a capacidade de descobrir que Deus tem um amor infinitamente grande por nós. Deus tem um amor infinitamente grande por mim e por ti, e, portanto, a cruz é realmente gloriosa. E ele diz: a cruz é a glória de Cristo e a exaltação de Cristo. Ou seja, a cruz é a glória de Cristo e a exaltação de Cristo. A cruz revelou, na minha perspectiva, isso, e com isto termino esta breve reflexão do sábado, a cruz revelou a obediência de Cristo ao Pai. Ou seja, e você me podia perguntar: então, mas Deus quis que Cristo fosse crucificado? Não, Deus não quis que Jesus fosse crucificado. Deus quis, sim, que Jesus salvasse a humanidade. E se isso significasse sofrer, morrer, então, pela humanidade, por amor, Deus esperava que Jesus fizesse isso e não outra coisa. Como não recordar a grande obra de São Luís Maria de Montfort, Carta aos Amigos da Cruz? Uma carta que vale a pena sempre voltar, refletir, meditar. E neste dia, de maneira sublime, queremos pensar num grande episódio da vida de São Luís Maria de Montfort. São Luís Maria de Montfort um dia vai pregar a uma aldeia, e ali São Luís chega e coloca o crucifixo em silêncio taxativo. Ou seja, diante da cruz, toda e qualquer palavra é vazia, toda e qualquer palavra é insignificante, toda e qualquer palavra não alcançará jamais a profundidade do silêncio que podemos fazer diante da cruz. Portanto, neste dia, meu irmão e minha irmã, há um convite que vos quero fazer e lançar, um desafio para ti que me estás a ouvir. Esteja alguns momentos diante da cruz do Senhor, ajoelha-te em silêncio e agradeça ao Senhor por todo o amor que te tem e pelo facto de ter oferecido a própria vida e feito isso de maneira despojada, de maneira humilhante, porque ele foi humilhado. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si próprio.
A cruz, caríssimos irmãos e irmãs, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para nós que acreditamos em Jesus, Ele é potência de Deus. E é isso que nós acreditamos. Que a cruz sagrada seja a minha luz, que a cruz sagrada seja o caminho para o Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Por intercessão da Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.